Olá, meu nome é Eric Balbinos. Gostaria aqui de comentar com vocês na coluna de hoje uma notícia que tem circulado nos últimos dias que diz respeito a uma provável substituição do vice do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Segundo diversos veículos, o vice na chapa bolsonarista seria a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que viria concorrer junto com o presidente no lugar do atual ocupante do cargo, Hamilton Mourão. Essa substituição de um general por uma pastora é muito emblemática dos rumos que o governo Bolsonaro tem tomado no que diz respeito à interferência do Estado em questões morais. Diz respeito também a uma tentativa de fidelização de uma parcela cada vez mais significativa do eleitorado. E daí fica o desafio para as forças democráticas Daí fica então um desafio para as forças democráticas, que é o seguinte: quem irá parar Damares Alves e os seus fundamentalistas? Daí fica a questão para as forças democráticas, incluindo aquelas que comungam de alguma religião, quem irá parar este projeto representado pela ministra Damares Alves? Nós sabemos que de longe ela é uma das mais estridentes religiosas no governo Bolsonaro, e não só isto, a Damares representa e verbaliza com frequência esta tentativa por parte de determinados grupos cristãos de tomar de assalto as instituições democráticas e a partir dali impor na marra, com a força da autoridade, os seus valores para o resto da população, atropelando inclusive importantes conquistas civilizatórias. Os grupos que se articulam em torno da ministra Damares Alves não deixam dúvidas a respeito do seu obscurantismo, da sua inimizade com a ciência, com a separação das esferas de soberania entre Estado e Igreja. Inclusive, pensam eles que a partir do momento em que o Brasil se submeter a determinadas regras religiosas, fundamentadas em convicções teológicas muito distorcidas, aí sim o Brasil será um país salvo, será uma nação cujo Deus é o Senhor. Isto é muito problemático, tem levado inclusive o Brasil a se posicionar ao lado de governos islâmicos no âmbito da Organização das Nações Unidas, se opondo diametralmente a medidas como direitos das mulheres ou ainda educação sexual. E nós sabemos da importância de alguns desses conceitos, sobretudo no Brasil, em que recentemente uma garota de 10 anos era abusada por um parente e não tinha a quem recorrer. Quando se descobriu a respeito desses abusos, a garota já estava grávida, veio então aquele aborto, e ali também se manifesta a ignorância desses grupos fundamentalistas que passaram a tratar a equipe médica, a família e a própria garota como criminosos. Veja, nenhum deles se dispôs a mobilizar a sociedade na caça ao criminoso, ou mesmo na conscientização para que esse tipo de coisa não ocorra mais. Passaram a tratar a garota como criminosa. Fica também uma reflexão para as forças mais progressistas, porque, como disse o Emicida há um tempo atrás, em uma participação memorável no Roda Viva, os evangélicos devem ser compreendidos e acolhidos pelos grupos que
tem mais acesso à informação. O que ocorre hoje e que dá poder a pessoas como a Damares Alves é que os cristãos evangélicos, sobretudo pentecostais, majoritariamente pretos e periféricos, são empurrados para o colo de pessoas como a ministra Damares Alves, que entendem as instituições democráticas, aquelas que deveriam parar acima do interesse privado, como um território a ser conquistado. Vivemos uma quadra histórica muito perigosa, inclusive nós, falo aqui por mim, que comungamos de determinada visão religiosa, porque há duas tendências aí. De um lado, os grupos religiosos capitularem a estas investidas fundamentalistas, em alguns casos até fascistoides, e do outro, sermos proscritos diante da sociedade. A sociedade secular, por outro lado, tem diante de si a perspectiva terrível de perder liberdades conquistadas a duras penas e de talvez ter que se colocar de joelhos a grupos que se veem como incumbidos de uma missão divina. Se você gostou deste comentário, eu peço siga Vértice nas redes sociais. Essa semana, inclusive, estamos preparando um podcast especial para tratar da morte do ator Chadwick Boseman. Temos convidados especiais. Vamos promover uma reflexão a respeito não só do legado do Chadwick Boseman, mas como também a respeito da questão da representatividade negra, do que isso significa em termos de cidadania. Então, continue nos acompanhando nas nossas redes. Aproveite também e confira a conversa que tivemos com o ex-ministro e atual secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Por enquanto é só. Até.